Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Hoje a Bucocast está em Goiânia, né? O cirurgião não vai até São Paulo, nós viemos até ele. Estou recebendo mais um amigo especialista em cirurgia ortognática. Para a gente é uma honra poder estar fazendo esse bate-papo com ele. E aqui fica o nosso agradecimento ao Ulisses, a dinâmica que nos proporcionou a oportunidade de estarmos aqui em Goiânia e poder fazer esse bate-papo. Eu estou falando com o Dr. Gustavo Rocha. Meu amigo, um prazer imenso poder recebê-lo aqui nesta casa, que é a casa da Bucocast também. Estamos aqui fora do nosso estúdio, mas onde nós estamos sendo recebidos aqui em Goiânia. Um prazer imenso poder fazer esse bate-papo contigo. Prazer imenso, Ismael, poder discutir com você sobre um assunto tão relevante para a sociedade, e sinta-se bem acolhido e bem recebido aqui em Goiânia. Na verdade é uma honra para nós poder contar com a Bucocast aqui em solo goiano, e eu acredito que a gente vai ter um bate-papo aqui bem produtivo. Muito obrigado. Doutor, hoje a gente sabe que dentro da especialidade a cirurgia ortognática, as cirurgias de ATM, eu considero que é a cereja do bolo, aí, vamos dizer assim, dentro da especialidade. E você buscou a sua formação e se especializou em cirurgias ortognáticas, que é hoje talvez o ápice aí dentro da especialidade, de se aprofundar em conhecimento. Me fale um pouquinho como que foi a sua formação e como você buscou aí o porquê estar atendendo esses pacientes que a gente sabe que é tão importante dentro da especialidade. Foi o seguinte, eu me formei, eu me graduei aqui na UFG, Universidade Federal de Goiás, há 20 anos, e sempre tive o intuito de procurar trabalhar com cirurgia. Depois eu fiz uma especialização rápida de implantodontia na UFG também, mas realmente eu queria alçar voos maiores. E aí eu fiz uma residência na Universidade Federal de Uberlândia, e só que isso não me credenciou a ser um cirurgião, vamos assim dizer, ortognático, né? Eu precisei buscar melhores formações e tive a oportunidade de durante 2 anos, estar com o pessoal da JRG de Araraquara. É uma referência. É uma referência, é uma referência. Eu digo que é uma turma que me abriu as portas para esse novo mundo. E então fiz o curso lá com eles de ortognática, depois o curso de ATM, e tive uma grata oportunidade em 2015 e em 2016 de ir a Dallas, nos Estados Unidos, estar com o professor Lério Wolfer, junto com a equipe da JRG, e sempre buscando conhecimento aprofundado, né? Sempre com embasamento técnico-científico. E hoje a gente se sente confortável para oferecer ortognática aos nossos pacientes, a gente se sente confortável para discutir sobre ortognática e, claro, nunca deixando de estar se atualizando, indo aos congressos e sempre buscando o tema para poder oferecer o que é de melhor para os pacientes. Esse episódio nós vamos estar compartilhando com Ortognática Sim. Nós vamos estar levando esse conteúdo para o paciente, então você que nos acompanha pelo canal da Bucocast, nós vamos dirigir esse podcast pensando no paciente, poder esclarecer o maior número de dúvidas possível para os pacientes que buscam a cirurgia ortognática. Quais foram os seus desafios? Porque a gente sabe que dentro da especialidade a cirurgia ortognática ela requer uma profundidade, né, para você poder hoje executar a cirurgia, poder devolver qualidade de vida para o paciente. Onde que foi o seu maior desafio, doutor, em poder fazer a cirurgia? Ismael, eu acho que o grande desafio de qualquer cirurgião, fazendo uma analogia com a aviação, é você ser o capitão daquele avião. Ou seja, você ser o grande responsável por toda a condução daquele processo. Então esse foi o meu maior desafio, porque quando você está amparado por um staff, por um professor, durante um curso ou durante um período de formação, você sabe que você tem alguém ali para te dar um apoio, né, de repente, diante de alguma intercorrência. Mas aí quando você se sente preparado e aí você vai, vamos assim dizer, conduzir o seu primeiro avião, eu achei que esse foi o meu grande desafio, porque era você. Claro que eu tenho uma equipe que me ampara,
Mas de repente eu me vi assim, poxa, agora sou eu sou o grande responsável por isso. Daí a importância de uma boa formação, né? Então, fora isso, foi realmente procurar um centro bom de formação em cirurgia ortognática, como eu citei, a JRG, que me deu esse impulso, que me deu essa nova abertura na minha profissão. Mas sem sombra de dúvidas, esse foi o meu maior receio, sabe? De repente, eu ser ali o grande responsável por tudo aquilo que estava acontecendo, né? Claro, tinha um amparo da minha equipe, mas eu era o grande responsável e é assim que eu me sinto hoje, né? Só que hoje, agora, depois de vários anos pilotando esse avião, a gente se sente muito mais seguro, né? E usando a analogia do avião, você tem uma tripulação toda aí que acompanha esse paciente do começo ao fim, ou seja, o tratamento ele é multidisciplinar, né, doutor? Multidisciplinar, Ismael. E sempre quando eu recebo felicitações no Instagram, felicitações pessoalmente, eu adoro, porque os pacientes chegam com presentes, eu sempre pontuo, olha, muito obrigado, mas eu vou estender esses agradecimentos a toda a minha equipe, que vai da minha secretária lá, das minhas secretárias lá da minha clínica, dos ortodontistas que me encaminham, da nossa fisioterapeuta e da equipe de cirurgiões que trabalham comigo. Então é importante ter uma boa equipe. A gente não trabalha só, a gente é só mais um pilar ali daquele cenário, mas ter uma boa equipe é sobremaneira fundamental, né? Então eu acredito que o agradecimento vai a eles também, né? É toda uma equipe que faz parte. E que tem que pensar da mesma forma, tem que ter o mesmo raciocínio, tem que estar com a mesma filosofia de trabalho, né? Que é o que a gente estava conversando aqui um pouco tempo atrás, que é o amparo ao paciente. Sim. Então a gente às vezes vê que a coisa é muito mecânica e a gente busca o lado humanizado da cirurgia ortognática, o lado do amparo, o lado de acolher o paciente. E eu não faço isso só. Eu tenho uma equipe que ela reflete um pouco da nossa filosofia desse lado humanizado. Dentro da especialidade, além da cirurgia ortognática, quais outras áreas que você navega? Ah, sim, bacana. Como eu falei, eu sou implantodontista, né? Eu também faço a área de implantes, mas o meu forte mesmo, sem sombra de dúvidas, além da cirurgia ortognática, são as cirurgias de ATM, e eu trabalho com cirurgia aberta de ATM. Eu admiro quem consegue fazer cirurgia fechada da ATM. Endoscopia. Admiro. Eu tentei. Eu fiquei um tempo. Eu fiz um curso no sírio-libanês e tentei depois, sabe, Ismael? Mas realmente eu vi que, ao mesmo tempo que era muito difícil para mim navegar na cirurgia fechada, eu comecei a ter excelentes resultados com a cirurgia aberta. Então eu hoje milito bastante na cirurgia aberta de ATM, e aí a gente envolve também os casos de substituição das ATMs, né, substituição protética, com as próteses de ATM, com as grandes reconstruções, e também trabalho bastante com as próteses para maxilas atróficas, né, próteses customizadas. Reabilitação. Reabilitação também, exatamente. Doutor, hoje a gente sabe que a cirurgia ortognática, ela muda totalmente a vida do paciente, né? Assim, em vários sentidos, né? Desde da autoestima do paciente, né? O paciente que tem um problema funcional, né? O que te motivou a buscar esse conhecimento, a se aprofundar na cirurgia ortognática, já que a curva de aprendizado ela é alta para que você consiga, né, fazer esse procedimento? Qual foi a razão, o motivo de você se especializar? A grande razão é que eu digo que eu acho que a cirurgia me escolheu. Eu sempre fui movido por essa paixão de trabalhar com cirurgias. E com cirurgias de grande porte. Claro que eu adoro as cirurgias de menor porte, mas de fato algo que me chamou muita atenção era de repente você ter em mãos, através do seu conhecimento, a capacidade de impactar e de fazer a diferença na vida das pessoas. Mas, especialmente, quais pessoas? Poxa, aquelas que sofrem com ronco, aquelas que têm muita dificuldade para dormir, porque têm, muitas vezes, a mandíbula muito recuada,
O que me motivou também foram aqueles pacientes que sofrem muito com dificuldades mastigatórias. Então, de repente, aquele paciente que vive a vida inteira no ortodontista e sendo que o caso é cirúrgico. E aí, de repente, você tem a capacidade de mudar a vida do paciente. E é uma coisa que eu digo muito assim, sabe, Ismael? De repente, a pessoa tem um problema no joelho, no dedão do pé, ela consegue estar aqui e ninguém sabe. Mas, de repente, quando ela tem um problema impactante, que vai gerar uma vergonha, porque principalmente acontece na face, isso é muito doloroso para o paciente. E aí, de repente, você é o cara escolhido para modificar não só esteticamente a face daquela pessoa, mas funcionalmente. Então essa foi, na verdade, além de eu achar que fui escolhido pela cirurgia, essa foi realmente a coisa que mais me motivou. Poxa, eu consigo transformar a vida dessa pessoa. E eu vejo isso nos vários pós-operatórios que a gente faz semanalmente. O paciente chega no pós-operatório, até no pós-operatório da primeira semana, o paciente já chega com uma áurea diferente, o paciente já chega mais leve, o paciente já chega mais satisfeito, mesmo ainda com aquele edema, com aquele pequeno inchaço, né? E aí você se toca e fala, poxa, eu consegui contribuir para a melhora de vida daquela pessoa, funcional e esteticamente. Então isso é muito impactante para a gente que faz. Que muitas das vezes você recebe o paciente que vem com problemas de autoestima, problemas psicológicos. A gente sabe de casos de pacientes com depressão por conta de bullying na infância. Exatamente. É muito comum isso, né, doutor? Extremamente comum, Ismael, extremamente comum. Então a gente recebe o paciente com essas características mesmo de vergonha da própria face, né? Seja por uma síndrome, seja por um acidente, seja por uma malformação. A gente recebe aquele paciente também muito frequentemente, e eu recebo muito casais. Muitas vezes eu recebo o casal no qual o homem ronca demais à noite, não consegue dormir, e aí a esposa é que dá todo o relato, ou vice-versa. Então, frequentemente a gente recebe casais que passam por um problema de ronco e pacientes que são realmente insatisfeitos com a sua face. Poxa, de repente, aquela pessoa se vê no espelho, ela sorri e de repente mostra um pouquinho de dente, essa parte aqui funda, o nariz caído, que dá a ela um aspecto de envelhecimento, sabe? O cara tem 30 anos e quando você está conversando com ele parece que ele tem 50. Né? 50 mal cuidado. Né? Então, esse paciente está desanimado, esse paciente está triste. E uma coisa muito incomum de todos esses pacientes é a expectativa que eles colocam na cirurgia, Ismael. É uma coisa absurda. Né? Então aí é o grande momento de você estar bem preparado para entregar ao paciente aquilo que ele espera, né? Mesmo se tratando de uma cirurgia. Você que nos acompanha pelo canal da Bucocast ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal. Também alguns cortes dos nossos episódios nós colocamos no Instagram, vai lá, @Bucocast. E eu quero fazer aqui também um agradecimento especial ao Paulo e ao César Caritá, a Traumec, que tem nos apoiado, né, nesse canal da Bucocast. Então nós estamos colocando o QR Code aqui na tela. Você que ainda não conhece o material da Traumec, só apontar o seu celular aqui para o QR Code e com certeza você vai receber o contato de um dos representantes da Traumec. Nosso muito obrigado aí ao apoio desta empresa que tem contribuído com a educação continuada no Brasil e no exterior também. Doutor, você falava do paciente com problemas de apneia do sono, né? A gente sabe que esse é um paciente, dentre as indicações da cirurgia ortognática, que ele corre risco de vida. Eu queria que você falasse quais são os problemas que esse paciente enfrenta com relação à apneia do sono. Bacana, viu? Eu acredito que essa é uma pergunta extremamente delicada e que merece uma resposta também delicada, uma vez que se trata de uma condição
que pode levar à morte, pode levar complicações que vão trazer problemas que podem levar à morte. Eu sempre converso com um amigo meu, cardiologista, e ele me indica vários pacientes, e a gente percebe o quê? Que esses pacientes, eles apresentam uma maior frequência cardíaca, eles têm um aumento maior de pressão arterial, são pacientes que têm dificuldades de concentração durante o seu trabalho, são pacientes que pelo fato de terem a apneia do sono, e aí é importante lembrar para quem está ouvindo a gente que a apneia do sono é uma condição que o paciente para de respirar enquanto está dormindo. Então você imagina isso acontecer por várias vezes durante a noite. Então a pessoa, o homem ou a mulher, ela está dormindo e de repente ela para de respirar, a oxigenação ela vai diminuir no cérebro e aí várias outras consequências de cunho hormonal e de cunho psicológico podem acontecer e que somadas e ao longo do tempo, lembrando que isso acontece todas as noites, normalmente quem tem apneia sofre disso todas as noites, isso pode sim gerar uma bomba relógio, né? Então, e normalmente esses pacientes, Ismael, eles são sedentários, eles têm sobrepeso, né? Mas é óbvio, existem pacientes também que têm apneia do sono e que são mais magrinhos, que são mais enxutos, e aí já é uma condição estrutural mais importante. Mas a apneia é uma condição que precisa ser tratada, é importante que a população entenda que não é uma cirurgia que vai ser feita só para colocar o queixinho mais para frente, para deixar aquele rapaz ou aquela moça mais bonita, com a mandíbula bem torneada. Não é isso. O tratamento da apneia do sono é para gerar qualidade de vida ao paciente por meio de uma melhoria na capacidade respiratória. Funcional. É isso, funcional, né? E aí não fazendo uma crítica a quem usa outros dispositivos, como o CPAP, que é um aparelho que vem aqui e trabalha com uma pressão e joga esse oxigênio à força no paciente, mas o CPAP, ele tem a funcionalidade dele, mas ele age só enquanto você está usando. Ao passo que a cirurgia ortognática para o tratamento da apneia, ele vai deixar você com essa capacidade respiratória 24 horas por dia. Então isso vai melhorar a sua concentração no trabalho, vai melhorar a sua capacidade para dormir, vai melhorar a sua concentração para estudar, para trabalhar. E sem dúvida alguma também melhora o seu relacionamento familiar, íntimo, com a sua esposa, te dá mais disposição para atividade física. Então eu sou um apaixonado nisso, Ismael, porque eu já vivenciei várias situações de casais que tiveram realmente uma espécie de uma renovação no matrimônio depois da cirurgia ortognática. Mas não é porque fui eu quem fiz, não. É porque a cirurgia ortognática, ela gera esse benefício. Esses benefícios que você falou aí faz com que, obviamente, o paciente fique grato à cirurgia e o que ele vai, né, usufruir depois no pós-operatório. Mas eu queria que você falasse das queixas, quais são os problemas que normalmente esse paciente tem, né, e que faz com que ele procure o bucomaxilo. Primeira coisa, o paciente já chega para nós lá com a queixa de ronco, ronco muito alto, ronco muito intenso, né? É um paciente que acorda muito durante a noite, é aquele paciente que não dá conta de ter aquele sono profundo, aquele paciente que tem que dormir às vezes 8, 10 horas para se sentir, entre aspas, descansado, ao passo que aquela pessoa que dorme bem, de repente com 5, 6 horas já acorda bem, disposto, né? Então ele ronca muito, tem essa dificuldade respiratória. É um paciente, Ismael, que tem muita dificuldade de concentração, sabe? É aquele paciente que rende pouco no trabalho. Porque não dorme bem. Não dorme bem, né? É aquele cara obeso, por quê? Porque o cara está sempre cansado. E aí trabalha, não descansou à noite, já acorda cedo, dormiu mal,
já vai trabalhar, no final do dia o cara quer ir para academia, o cara quer jogar um tênis, não, o cara quer ir para casa, comer e dormir. Então, acaba sendo um ciclo vicioso. Esses pacientes, como eu havia dito, normalmente têm alteração de pressão arterial, alteração de frequência cardíaca, e são pacientes que, quando são indicados, como eu falei, de cardiologistas, são pacientes que já têm uma alta probabilidade de doenças cardiovasculares. Que tem uma respiração muito comprometida. E também, uma respiração extremamente comprometida. Então, o cerne disso tudo é a respiração. O cerne disso é melhorar a capacidade respiratória e, consequentemente, eliminar todos esses problemas, né? Que é o avanço que é feito, que normalmente acaba liberando essa passagem de ar. Exatamente. Né? Normalmente é um paciente que tem uma retrusão somente mandibular e ou maxilo-mandibular. É aquele cara que tem, a gente fala de bird face, né? Tem um rosto assim de passarinho, né? Que se você olhar de lado, ele parece que não tem queixo nenhum. E aí, em função disso, principalmente em pacientes obesos, quando ele deita, né, em função da ação da gravidade, os músculos e a língua, eles comprimem a via aérea. E aí, meu amigo, quando ele vai respirar, o fluxo de ar que chega no pulmão é muito baixo. E aí, para poder compensar, é a hora que ele puxa com muita rapidez ali o ar, e aí a gente tem aquele barulho, né? Maravilhoso de se ouvir todas as noites, que é um ronco, né? Esse paciente da apneia do sono, dá pra gente gravar um podcast só falando sobre isso, porque a gente sabe que é um tema bem intenso, né? Assim, uma série de informações. E a magia ela acontece quando a gente coloca tudo isso para frente. E assim, claro, tem que ter o bom senso para não colocar aquilo tudo para frente, para deixar o paciente com a face muito protruída, uma face macacoide, vamos assim dizer. Você tem um limite para acontecer isso. Mas existem técnicas também que, associadas a esse avanço, melhoram consideravelmente a capacidade respiratória. Doutor, eu queria que você falasse das outras indicações que a cirurgia ortognática tem. Você citou esse paciente que tem um sorriso gengival. A gente percebe que esse paciente, né, que é o excesso vertical, né, de maxila, ele tem muita dificuldade de sorrir. Eu sei que você já tratou todos esses tipos de paciente. Qual que é a maior dificuldade desse paciente? Qual que é a queixa desse paciente, por exemplo, de sorriso gengival? O paciente que vem com queixa de sorriso gengival é clássico, né? Ele já fala, olha, me incomoda é isso daqui, e sorri. Né? E é bom a gente colocar uma observação, um asterisco nesse tipo de paciente, porque não necessariamente, Ismael, a gente tem que tratar todos os pacientes que têm sorriso gengival com cirurgia ortognática. E olha que eu sou apaixonado por cirurgia ortognática. E eu acredito muito no diagnóstico. Porque muitas vezes, Ismael, o paciente ele tem um dente muito curtinho. E aí ele, ao sorrir, ele tem uma depressão aqui no fundo da maxila, logo abaixo do nariz, e esse lábio, ao sorrir, ele repousa nessa depressão. Então a gente pode fazer, nesse caso, um tratamento com uma gengivoplastia, muitas vezes, e a gente aumenta o dente do paciente, associado à colocação de um cimento cirúrgico subnasal, e você resolve sem cirurgia ortognática. Maravilha! Ótimo. Não que seja um problema resolver com ortognática. Mas o grande problema é aquele paciente que não tem essa depressão óssea, é aquele paciente que tem um dente de um tamanho bom, que eu não tenho condição de aumentar mais esse dente, e que ainda tem o sorriso gengival. E aí, meu amigo, é só a cirurgia ortognática. Esse é um paciente clássico. Esse é um paciente clássico. Esse é um paciente clássico. Mas esse outro paciente também chega e a gente tem a sensibilidade de dizer, olha, a gente pode resolver o seu caso sem cirurgia. E a cirurgia nesse paciente clássico, com excesso vertical de maxila, é basicamente impactar, tirar uma faixa de osso que cresceu a mais, que se desenvolveu a mais, e a gente consegue impactar esse osso para deixar uma face mais equilibrada, para deixar uma face mais harmônica, né? Esse é o específico para paciente com sorriso gengival.
Agora eu queria que você falasse do paciente classe 3, né? Qual que é a indicação da cirurgia? Quais são as queixas desse paciente do classe 3? Tá. O paciente classe... só para o pessoal entender, o paciente classe 1 é aquele paciente que dificilmente tem alguma anomalia óssea, né? Aquele paciente que realmente não vai precisar de cirurgia ortognática, salvo algumas situações. Tem o classe 2, que a gente acabou de falar, que é o bird face, né? O rostinho para trás e que tem outros problemas. E o classe 3 é o oposto. É aquele paciente que já tem uma forte projeção da mandíbula, né? É aquele paciente que eu digo, Ismael, que esse paciente não precisa ir ao cirurgião bucomaxilo para ter um diagnóstico. O porteiro sabe que ele tem um queixão para frente, o picolezeiro sabe, né? A esposa sabe, todo mundo sabe. É aquele cara queixudão, que muitas vezes, por um problema de desenvolvimento, teve um baixo desenvolvimento da sua maxila e a mandíbula cresceu muito, ou aquele cara que tem a maxila bem posicionada, mas a mandíbula cresceu demais, né? Então é um paciente queixada, né? Aquele paciente que tem essa alteração da mandíbula muito crescida, muito forte. E uma coisa que me chama muito a atenção, Ismael, no paciente classe 3, é como esse paciente ele é mais envelhecido com relação à sua idade cronológica, né? É aquele paciente queixudão, muitas vezes ao sorrir mostra pouco dente, essa região aqui é muito funda, os traços faciais bem marcados, e se a gente, numa visão lateral, pedir para ele sorrir, a gente percebe que o nariz, ó, cai, o nariz não tem sustentação, porque a maxila está para trás também. Então tipo, é o cara que está envelhecido. O Cássio do Corinthians é o classe 3? O Cássio, exatamente. O Cássio é um clássico, né? Clássico. E eu me pergunto assim, pô, ele podia fazer um contrato lá, agora não está mais no Corinthians, né? Ele podia fazer um contrato ali, ó, me dá um tempo aí de 6 meses para eu tratar e voltar a jogar. Mas é um caso clássico, né, cara? É um cara Qual que é a reclamação desse paciente, doutor? Qual que é a queixa dele, além da deformidade na questão funcional? É um paciente que tem uma dificuldade grande de mastigação. A gente sabe que por essa parte a mandíbula está muito projetada, né? Então você não consegue ocluir bem os dentes. Então é um paciente que se queixa muito dessa dificuldade de mastigação. E quando o paciente tem essa maxila muito recuada, a gente também pode ter aquele efeito de compressão nas vias aéreas. É um paciente também que tem queixas respiratórias, né? Mas o que mais choca mesmo é a questão estética, porque o paciente se vê muito envelhecido, né? Então, quando a gente faz um antes e depois, é muito impactante. Fala, cara, como que eu demorei tanto para poder operar? Como que eu convivi aqui 30 anos comigo mesmo desse jeito? E agora eu estou vendo que eu consigo agora encaixar bem os dentes, eu consigo respirar melhor, né? Poxa, o cara passa a ter uma aceitação social melhor também, né? Hoje a gente tem esses pacientes que buscam a cirurgia ortognática tanto por questão estética e funcional. Como que você enxerga a cirurgia ortognática? Ela é funcional, ela é estética, é funcional estético? Eu vou dizer por ordem de prioridade. É uma cirurgia prioritariamente funcional e estética. Eu digo para todo mundo o seguinte, olha, a cirurgia ortognática ela é indicada para melhorar algum aspecto funcional. Mas ela tem, obviamente, pelas técnicas que nós utilizamos, um desdobramento estético. Poxa, tanto é que quando eu estou lá na minha clínica e eu vou apresentar para os meus pacientes os casos, eu mostro ali, de repente, um ganho de via aérea, eu mostro ali aquele paciente que era muito torto, né, que é o paciente assimétrico, de repente ele está certinho, a gente mostra tudo isso. Mas você tem um desdobramento estético. Poxa, quem não quer estar melhor? Né? Quem não quer estar com a aparência melhor? Quem não quer se sentir mais jovem? E a cirurgia ortognática hoje,
associada a algumas técnicas que nós fazemos, como lipoenxertia, como a instalação de próteses faciais, como a cervicoplastia. A gente consegue potencializar hoje esse efeito estético, mas é uma cirurgia funcional. Sem sombra de dúvida, é uma cirurgia funcional. Os pacientes procuram mais pelo funcional ou pela parte estética, doutor? Mais pelo funcional. Mais pelo funcional. Mas também tem aqueles que querem operar pela estética. 100% estética. E aí a gente consegue associar, como eu acabei de falar, outras técnicas à cirurgia ortognática, que muitas vezes é uma cirurgia só de maxila ou só de mandíbula, mas a gente precisa associar com outras técnicas para aquele paciente que tem um grau de exigência. É porque a coisa mudou muito, sabe, Ismael? Sei lá, de repente há 15, 20 anos atrás, a especialidade ela tinha a preocupação de deixar o paciente harmonicamente bem, o cara está com a face equilibrada, com os terços faciais ok, e está mordendo bem. Ponto final. Acabou, ponto final, parabéns, o cirurgião top. Cara, isso já ficou para trás. É incrível. Mudou, né? Mudou. Como hoje eu tenho vontade de fazer, de repente, um recall com alguns pacientes meus. 15 anos atrás. Então você pode me procurar para a gente conversar sobre isso. Aquele paciente que a gente avançou ou recuou, principalmente aquele que a gente recuou a mandíbula. Sim. E deixou legal, não teve comprometimento de via aérea, mas você vê o paciente de lado, cara, tá aquela papadinha que o pescoço está reto, assim, o pescoço está reto. Caramba, isso não chamava a nossa atenção, porque o cara estava bem, equilibrado, mordendo bem, meu amigo. Você saiu de uma mordida toda torta para não mordendo bem hoje. Hoje não. Hoje a exigência já tem, e o paciente já chega para nós assim hoje. Doutor, será que tinha como a gente colocar um ângulo de mandíbula? O ângulo de mandíbula, será que você precisa? Será que tinha como colocar um enxerto aqui nessa região da maçã do rosto? E essa papada, doutor, o que a gente faz com ela? Né? Então, é uma cirurgia funcional? Mas o apelo estético, ele existe também, sem sombra de dúvida. Para a gente finalizar a questão das indicações, eu queria que você falasse do paciente assimétrico. Esse paciente, ele consegue identificar? Como que esse paciente chega para você, doutor? Tá bacana. Esse paciente, normalmente ele vem percebendo uma progressão dessa assimetria ao longo dos anos. É aquele paciente assim, Ismael, que fala, poxa, sabe, doutor, o meu queixo ele era retinho. Aí de uns 5 anos para cá ele está entortando para o lado, né? Seja ele direito ou esquerdo. Então isso gera um aspecto visual impactante para o próprio paciente. E não só visual, mas ele começa a perceber que do lado, vamos supor, entortou para o lado direito, ele começa a perceber que do lado direito a mordida começa a ficar diferente, a mordida começa a ficar cruzada, e do lado esquerdo a mordida começa a ficar um pouquinho aberta. A foto também identifica, o selfie, ele começa, ou ela começa a perceber. Exatamente, Ismael. Semana que vem nós vamos operar uma mocinha que ela bateu nessa tecla. Ela falou, doutor, olha, eu venho percebendo algo diferente na minha mandíbula. E aí entra um outro detalhe importante. Quando essa assimetria está em progressão, é de fundamental importância, ou seja, aquele paciente em fase de crescimento, é de fundamental importância entender, analisar e diagnosticar as ATMs. Então, essa pessoa que está em fase de crescimento, de repente ela está com o queixinho para a direita, está entortando para a direita, porque a sua ATM do lado esquerdo está em crescimento. Então, ela pode ter uma hiperplasia óssea ali. Ou a ATM do lado direito, ela está degenerando, né? E normalmente esses pacientes assimétricos, Ismael, nós operamos agora uma segunda-feira, eles sentem dor também, porque quando a assimetria é muito grande, isso gera uma desordem muscular, muitas vezes associado a problemas intracapsulares, né, intraarticulares, mas também de ordem
muscular. Então, um paciente que sente muita dor, né, nessa região do masseter, do temporal, paciente que também tem muita dificuldade para mastigar. Então, além do aspecto visual, que já faz com que ele procure um tratamento, esses aspectos dolorosos também, eles passam a chamar a atenção do paciente. Uma vez que o paciente tem uma indicação cirúrgica na ATM, né, ou prótese, enfim, e também uma deformidade, ou seja, associado aí a ortognática com ATM, você costuma fazer junto ou você prefere fazer separado? Cara, excelente pergunta, viu? Algumas pessoas já vão saber a minha resposta antes de eu dizer. Eu já fiz muitos junto, muito. Já pegava o paciente, já falava, olha, vamos fazer só uma cirurgia, ATM, ortognática, e muitas vezes a ortognática com a maxila segmentada, cirurgia grande. Ismael, só que eu acho que a gente vai... Não fazendo uma crítica a quem faz, pelo amor de Deus. Porque tem quem faz das duas formas. Eu conheço excelentes profissionais que fazem também de uma vez só. Mas eu me senti mais confortável e percebi que os meus pacientes se sentiram também mais confortáveis e amparados em fazer em duas etapas. Né? Então, ontem mesmo a gente estava lá no centro cirúrgico operando, aí a anestesista perguntou, e a ortognática, vai ser quando, né? Ou seja, já sabe-se ali que ela tem que fazer, que ele tem que fazer uma ortognática, mas a gente preferiu fazer primeiro as ATMs, que aí, Ismael, o paciente tem um pós-operatório mais confortável, eu consigo que a minha fisioterapeuta consiga fazer um trabalho de reabilitação melhor, para esse paciente chegar na cirurgia ortognática melhor, e a gente ter um pós-operatório mais confortável para o paciente, né? Repito, não estou querendo dizer que quem faz em uma etapa só não oferece bons pós-operatórios. Só que na minha vivência, na minha experiência, na minha rotina, eu achei muito melhor mudar para essa situação, sabe? Vamos lá, vamos tratar a ATM, deixa o paciente receber já esse benefício de não ter mais estalos, deixa o paciente já receber esse benefício de não estar com dor, né? Isso vai gerar uma estabilidade para a ortodontia, caminhar melhor. E aí, meu amigo, depois a gente vai para a cirurgia ortognática, com pequenas incisões, com uma técnica cirúrgica menos invasiva. Aí você tem um pós-operatório melhor. Nas minhas mãos, funcionou melhor assim. A gente teve no Ortog o ano passado e o tema do Ortog era falando sobre experiências clínicas versus conhecimento científico. Era alguma coisa desse tipo. E aí, eu perguntando a alguns cirurgiões, a experiência, você precisa ter o científico, a indicação, obviamente, né? Mas a experiência, ela sobressai, né? Então é o que você está falando, né? Sobressai. Você tinha uma indicação para fazer aí ambos numa única cirurgia, mas a sua experiência levou você a sobressair. E fazia. E fazia bastante. Porque você aprendeu, né? Dessa forma. Foi indicado para você dessa forma. De repente a gente começa a progredir bem. Sim. Na ortognática, você fala, mas dá tempo da gente fazer ATM junto, né? Ismael, mas de verdade, uma coisa que me toca e eu preciso buscar ser melhor é com o pós-operatório dos meus pacientes. Muito importante. Muito importante, Ismael. A quantidade enorme de pacientes que eu tenho indicados, de outros pacientes que já operaram, isso, sabe, eu não posso deixar isso quebrar. E eu percebi que dentro da minha prática, né, eu consegui, ao desmembrar essa cirurgia, quando tem indicação de ser dupla, quando eu desmembrei, eu percebi que meu paciente ele tem 2 pós-operatórios muito bons. E aí, quando o paciente entende isso, quando ele estabelece ali um laço de confiança com você, cara, eu não tive nenhum paciente que nunca falou assim, ó, eu não vou operar, eu vou operar só se for tudo de uma vez. Não. As que eu fazia tudo de uma vez, era eu mesmo que indicava. Mas fazer tudo de uma vez, sabe? É uma vez só uma e vez tal. Só, e não é bem assim. E aí você foi, no decorrer da caminhada. Eu fui percebendo que eu preciso que esse paciente fale por outro paciente, olha, a cirurgia ortognática mudou, não é mais assim não, as coisas evoluíram, né? E aí eu percebi que esse pós-operatório separado foi melhor para mim e para os pacientes. Eu queria que você falasse dessa questão da evolução da cirurgia ortognática, que você
está há quase 20 anos, né, dentro da área, e você entrou na era do modelo de gesso, planejamento ainda convencional, passou pela transação do virtual. Como que você vê essa transição e os benefícios que, principalmente falando do planejamento virtual, trouxe para a cirurgia ortognática, já que você trabalhou nas duas vertentes? Eu tive essa oportunidade, né? Eu lembro que há um tempo atrás eu conversei, a gente conversava com o paciente no pós-operatório. E o paciente antes, né, gente? Ó, antigamente, hoje não mais. Se alguém dizer para você que tem que ficar com a boca amarrada, isso não existe mais. Né? Porque ainda tem aqueles que um pouco desavisados, né? Que ainda acham que é assim. Não é assim. 10 horas de ortognática. Não, pelo amor de Deus, né? Então, a gente deixava um alicate com a enfermeira. Olha só. O paciente, aí ele ficava com a boca toda amarrada. A gente falava para a enfermeira gentilmente, olha, se de repente tiver algum sangramento ou se o paciente vomitar, você vai lá e corta. Pô, olha isso. Né? Então depois a gente discute sobre essas evoluções, né, de pós-operatório, mas eu tive essa oportunidade, sabe, de vivenciar o planejamento, vamos dizer assim, analógico, o planejamento com gesso. E foi muito importante para eu conseguir entender os movimentos que eu precisava fazer, e me deu uma capacidade enorme de entrar no planejamento virtual. É claro que hoje o planejamento analógico, né, com essa parte de gesso, foi deixado para trás. Eu acho que hoje quase nenhum cirurgião no Brasil ou no mundo usa um planejamento analógico. Então a gente passou a ter hoje o planejamento virtual, que é um planejamento feito mediante o uso de tomografias de boa qualidade, escaneamento dos dentes, né? E aí você consegue ter uma melhor previsão dos movimentos. Então, de repente, você fala assim para o paciente, eu vou avançar 5,5 milímetros. Né? Então, antigamente, você não tinha essa previsibilidade. Antigamente era, sabe... Muito mais difícil, né? Muito mais difícil, era assim, mais ou menos, sabe? Ficou mais para mais, tá legal. Né? E a gente percebia que nos pós-operatórios você tinha ali uma deficiência que você falava, como eu não vi isso? Mas não viu porque a gente não tinha os recursos para identificar isso. Então hoje o planejamento virtual, além de deixar o planejamento com mais assertividade, deixou um planejamento mais rápido de ser feito. E isso ele precisou ser... isso foi bom porque entrou na rotina do cirurgião. Então a gente vai para o hospital, opera, volta para a clínica, e aí, de repente ali num tempo você consegue fazer um planejamento. Né? Eu então que trabalho com o Planning Center, eu mando os meus materiais todos muito bem arquivados, bonitinhos para o Planning Center, e de repente ali num tempo curto eu consigo fazer um bom planejamento. E o que eu vejo hoje é a maior possibilidade de acerto, de assertividade, ou uma maior porcentagem. A gente foi para uma taxa ali muito bacana de assertividade com planejamento virtual. Né? É muito previsível, né? O tempo cirúrgico diminuiu também, né? O tempo cirúrgico diminuiu, absolutamente. Né? Hoje antes era comum você ter ali cirurgias de 6, 7 horas, né? E pacientes, Ismael, com assimetrias faciais. Quando o paciente estava assimétrico, quando você coloca aquilo no lugar, existiam várias interferências ósseas que no planejamento analógico você nem via, nem sabia que essa interferência ia acontecer. E aí você ficava ali, poxa, eu tenho que tirar onde, eu tenho que melhorar o quê? E aí, de repente, você tem um planejamento virtual, que você sabe, opa, eu vou girar aqui tantos milímetros, mas ali eu preciso fazer um desgaste, uma adaptação óssea. Então, o tempo cirúrgico, com certeza, diminuiu bastante. Né? Você falava com relação a cirurgias estética da face, né, associada à cirurgia ortognática. Hoje, o que é possível você associar junto com a cirurgia ortognática, doutor, com relação à parte estética? Hoje, a gente tem a possibilidade, dentro de uma previsibilidade,
que é feita através de um planejamento virtual de instalação de próteses faciais. Que são os implantes. São os implantes faciais, exatamente. Então, aquele paciente que tem a maçã do rosto muito funda, né? Aquele paciente, normalmente o paciente com uma linha mais oriental, fica fácil da gente lembrar e entender. É aquele paciente que tem o zigoma, a maçã do rosto funda. Então a gente consegue, mediante o planejamento virtual, já desenvolver um implante que vem pronto, perfeitamente adaptável à região que está com deficiência. Então o paciente pode ter deficiência na maçã do rosto, o paciente pode ter deficiência no ângulo da mandíbula. Então o paciente ele quer ter uma mandíbula mais marcada, o paciente quer ter uma mandíbula com um contorno melhor, então a gente consegue, durante a cirurgia ortognática, já fazer a instalação desses implantes. Que muitas das vezes não dá, a anatomia do paciente não dá a condição de fazer esse... Exatamente. E aí entra também naqueles pacientes que eu falei do recall, né? Que dá vontade de falar, poxa, né? Mas o paciente está tão feliz que, pô, não vou mexer mais com cirurgia não, né? E além dos implantes faciais, hoje a gente já oferece bem, já tem um domínio bacana da técnica da cervicoplastia, né? Que é uma técnica cirúrgica que faz o tratamento de gordura e músculos da região abaixo do pescoço. É mais comumente conhecida, Ismael, como uma lipo de papada. Só que a lipo de papada, a técnica básica da lipo de papada já ficou para trás. A lipo de papada ela já não tem mais sentido. Então hoje a gente faz a cervicoplastia, né? Que a gente consegue trabalhar em gorduras mais profundas, a gente consegue fazer reanatomização de estruturas importantes para dar um melhor contorno submandibular, marcação de mandíbula e eliminar de vez a lipo a papada na região. Só que a gente não faz a lipo de papada, a gente já tá um passinho lá bacana à frente, que é através da cervicoplastia. Você acha que os implantes faciais podem substituir a cirurgia ortognática, tipo uma mentoplastia, algo do tipo, ou você acha que... eu vou te dar a minha opinião. É uma pergunta pertinente. Não, extremamente pertinente. O paciente fala isso. Sim. Doutor, e se a gente fizer só os implantes? Os implantes. Primeira coisa, se a cirurgia ela está sendo pensada, se a cirurgia está sendo planejada para resolvermos problemas funcionais, nada vai substituir a cirurgia ortognática, né? Agora, poxa, é estético, né? Aí eu acredito que em alguns casos sim, né? Eu acredito que em alguns casos dá para a gente só fazer os implantes faciais e aí você consegue ir ao encontro daquilo que o paciente espera. Agora, é a minha opinião que eu queria te passar sobre mentoplastia. Eu vejo, Ismael, que eu tenho casos mais bonitos, eu tenho casos mais naturais quando eu faço a mentoplastia. Eu vejo, eu tenho essa sensação. Quando eu coloco algum implante no mento, e olha que é tudo planejado, você sabe, é customizado e tal, eu tenho uma sensação que não está muito natural. Está bonito, tá? Melhorou do que era, mas ao passo que, quando a gente faz a própria mentoplastia, Ismael, é uma técnica assim, puxa vida, muito rápida. Sim. Dependendo da mentoplastia, pura e simplesmente, dá para fazer num consultório com sedação endovenosa. Clínica. Nem tem que ir para o hospital. Sim. Sabe? E aí eu vejo que os resultados, pelo menos os meus resultados, ficam mais agradáveis, ficam mais naturais com a mentoplastia pura mesmo. Estamos chegando aqui para os finalmente do nosso episódio da Bucocast, mas nós vamos finalizar aqui falando um pouquinho sobre o pós-operatório, a importância, né, da fisioterapia dentro do tratamento da cirurgia, do ortodontista também, que faz todo o preparo. Estamos com 45 minutos de podcast. Estamos finalizando esse episódio. Doutor, antes de nós finalizarmos, eu queria entrar um pouquinho com você com relação a esse trabalho aí do preparo que começa com o ortodontista, né, e depois o cirurgião, e aí a gente vai chegar no
no pós-operatório, mas eu queria que você falasse da importância do ortodontista dentro do tratamento do paciente cirúrgico. Fundamental. E só um adendo, em 45 minutos. Parece... eu tô aqui, pô, será que foi uns 15 minutos? Já passou 45 minutos, é assim mesmo, bacana, cara. É assim, né? Voa, né, Ismael? Hoje a gente vive uma realidade muito mais confortável da ortodontia. Até mesmo em função das grandes melhorias que aconteceram no pós-operatório, os ortodontistas entenderam mais que os seus casos terão melhores resultados, terão melhores finalizações quando você associar o paciente a uma cirurgia ortognática e não só tentar compensar, né? Então a gente vê às vezes muita compensação, né? E às vezes o ortodontista nem indicou o paciente para um cirurgião, ou fala assim, ó, você vai lá falar sobre cirurgia, mas se eu fosse você, eu nem mexia com cirurgia. E não é bem assim. 10 anos de aparelho, como 10 anos de aparelho, cara, e vou te indicar um cirurgião. Mas eu acho que se você, não mexe com cirurgião. Então, graças a Deus a coisa mudou. E aí a mentalidade do ortodontista mudou demais hoje também. Com os resultados também, né? Que a cirurgia incrível, né? E aí, quando você estabelece uma relação de confiança com o cirurgião, eu estava até te dizendo, né, que eu tenho muitas indicações de ortodontistas, o ortodontista já fecha o olho e fala, é nele que você tem que ir. Então, o papel hoje do ortodontista, como antes, mas agora, é fundamental porque ele se envolve mais no planejamento ortodôntico, né? A gente percebia que antigamente o ortodontista, ele meio que cruzava as mãozinhas ali e falava, você quer que eu faça o quê? Me diz o que você precisa que eu faço aqui. Não, hoje o ortodontista fala, Gustavo, eu vou fazer isso aqui, quero que você faça, coloque uma mini placa aqui, quero que você faça uma extração de premolar, e eu vou desenvolver aqui a mecânica, para a gente chegar nesse objetivo, ok? E tal. Então isso fez com que a gente tivesse transoperatórios melhores e pós-operatórios melhores, né? Então, o papel do ortodontista nesse universo, nesse cenário social, que muitas vezes o paciente nem sabe que existe cirurgia para tratar aquela deformidade, é um papel muito importante. O ortodontista precisa estar atento a essas vantagens, a essas evoluções. Não tem como ele hoje abrir mão de pegar um paciente que ele vê que a cirurgia vai resolver e falar, eu vou compensar, eu vou... Não, cara, vai lá conversar com o cirurgião, sabe? Uma coisa que eu falo assim, você quer comprar um notebook da Apple, você vai conversar com quem vende laranja? Não, você tem que ir lá conversar com o vendedor da Apple. Você quer comprar um copo de cristal? Eu vou conversar com quem vende carne? Não, vai conversar com quem produz, com quem faz. Então, hoje o ortodontista entendeu isso. Ele fala, olha, vou te indicar um cirurgião, vai lá para você conversar com ele. A relação hoje é muito melhor. Muito melhor. Hoje você tem indicação do paciente que vem do ortodontista e também a ortodontia evoluiu ao ponto de praticamente, não sei o quanto, mas a grande maioria dos pacientes hoje que fazem tratamento ortodôntico vem com alinhadores. E aí a pergunta é possível fazer a cirurgia ortognática com esse paciente no preparo de alinhador? Absolutamente. Absolutamente. Desde que, é uma coisa que eu acho muito importante, desde que a partir do início do tratamento já exista uma sinergia entre o ortodontista e o cirurgião, tudo pode, tudo é válido, desde que haja um consenso entre os dois. Por isso que é muito importante o paciente, já procurei um cirurgião, mas eu também já tenho que ter um ortodontista. Não dá para ele pensar na cirurgia se não tiver um ortodontista, e é muito ruim ele ter um ortodontista e que não conversa com o cirurgião. Então hoje, dá sim para a gente fazer a cirurgia ortognática sem necessariamente o uso do aparelho convencional. Nós temos vários pacientes que fazem um preparo apenas com os alinhadores, né? E aí, para quem não sabe, os alinhadores são aquelas moldeirinhas estéticas que você usa, né, semana após semana, e a movimentação dos dentes vai acontecendo para a cirurgia ortognática acontecer. E a gente hoje tem técnicas para fazer sem necessariamente o uso do aparelho convencional.
Então é comum a gente usar e desenvolver a cirurgia com os alinhadores. Com relação ao pós-operatório, você provavelmente, quando começou, os pós-operatórios da época eram... em vários congressos eu participei e tinha ortodontista que falava assim que o paciente voltava atropelado, né? Como se parecesse que tinha passado um caminhão no paciente. E hoje a gente vê que isso mudou muito. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, doutor. Que pergunta legal, Ismael. Você me fez lembrar lá da UFO, quando eu estava na residência, sabe? E era isso. Cara, o paciente ficou atropelado. E eu, em formação, o que me passava na cabeça? Me passava assim, poxa, como é que eu vou vender isso para um paciente? Como é que eu vou vender que eu vou atropelar um paciente? Né? Isso me machucava demais, cara. Porque eu sempre quis trabalhar com esse tipo de cirurgia, mas como é que eu ia convencer, e no sentido bom da palavra, né? Propor para o paciente, olha, eu vou melhorar você, mas eu vou te atropelar antes. Vai voltar arrebentado. Vou estar arrebentado. Então a coisa melhorou absurdamente. Melhorou demais, né? Sensivelmente. Tanto é que antes, lá na nossa clínica, quando era paciente de pós-operatório de cirurgia ortognática, eu só marcava bem no comecinho do dia, e aí não marcava mais ninguém, dava um tempo, ou marcava o paciente bem no final do dia, entendeu? Para ninguém encontrar com ninguém, ninguém ver. Cara, hoje, coisa maravilhosa. Hoje eu faço questão, e é estratégico mesmo. Eu e minha secretária, a gente se organiza lá, eu e minhas secretárias, para muitas vezes marcar um paciente na sequência do outro. Aí os dois chegam juntos, às vezes lá na recepção, e começa. Ah, mas é mesmo, pós-operar. Gente, você operou tem 5 dias. Tá, não é possível, né? Então isso traz, Ismael, uma satisfação tão grande de saber que hoje, por meio das evoluções dos sistemas de fixação, da evolução das incisões que a gente faz, que são os cortezinhos lá dentro da boca, e é bom lembrar que essa cirurgia acontece somente por dentro da boca, não tem nenhum intraoral, não tem nada por fora. Então, melhoria nos materiais, incisões pequenas, técnica cirúrgica mais apurada, e aí conta também a experiência de anos de cirurgia. Hoje a gente conta com uma fisioterapia pós-operatória imediata. Hoje a minha fisioterapeuta, extremamente competente, ela está lá, ela e a equipe dela, elas estão lá de braços cruzados, muitas vezes você está suturando, elas estão lá esperando, ou seja, o paciente termina, já tem ali a aplicação de laser, já tem ali a adaptação e a colocação do taping, e aí por cima a gente já entra com uma máscara facial, que é o hilotérmico, o gelo. Isso ajuda demais. Cara, Ismael, antigamente você pegava a faixa, passava, pegava a luva, enchia de gelo e colocava aqui por baixo e falava, ó, fica aí a noite inteira trocando. Hoje o paciente põe essa máscara ligadinha no equipamento, temperatura de 10 a 12 graus. Tudo de bom. Né? É, tudo de bom. Então, é óbvio, né? A gente não está aqui dizendo também que você vai fazer uma cirurgia ortognática numa quinta-feira e sexta-feira você vai sextou. Não é assim, né? Tem um processo. Mas as evoluções são absurdas. As evoluções são gigantescas. Tanto é, Ismael, que hoje, além de marcar pós-operatórios juntos com aqueles pacientes que estão em fase de preparação para a cirurgia, a gente percebe que, nesse sentido do pós-operatório, eu venho atendendo pacientes numa faixa etária hoje de 40, 45 anos. Mudou. Cara, que era também, que era aquele paciente que há 20 anos atrás tinha que operar, ele falava o quê? Você é atropelado? Não vou operar. Pacientes mais velhos, né? Tem procurado a cirurgia, né? Cara, a gente operou uma senhora de 68, na época tinha 66 anos. Bem retrognata, o queixinho lá para trás, e além disso, a maxila com os dentes muito protruídos, sorria, excesso de gengiva, quase 20 anos de aparelho. Tá, foi para cirurgia, 66 anos. Cara, você vê a senhora hoje, sonho realizado, sonho realizado. Ela falou, poxa, ninguém me falava dessa cirurgia, né? Então, a gente vem tendo essa procura de pacientes que, ora, precisavam operar, mas
eu até dou razão, não operaram e que agora se sentem mais confortáveis em procurar a cirurgia ortognática. Hoje, ainda, como que é a questão? A gente percebe que tem uma dúvida muito pertinente do paciente com relação à parestesia, né? Hoje, com todos esses avanços, né, dentro da cirurgia ortognática, diminuiu muito também essa questão. Muito, né? A gente antigamente usava uma serra para fazer a separação dos ossos. Pode ser usada hoje em dia, claro, Sim. não é uma crítica a quem usa, mas a gente hoje tem um outro recurso, que é um instrumento chamado piezo, que você consegue fazer ali uma separação óssea mais delicada. E aí a gente, com isso, e com as técnicas, e com um planejamento mais previsível, a gente conseguiu reduzir sensivelmente as parestesias. Mas, uma coisa que eu digo para todos os meus pacientes, todos, olha, você vai ter pelo menos uma parestesia transitória no mento, no queixinho. Sim. Né? A gente tem aqui um nervo alveolar inferior e aqui tem a terminação dele, bilateralmente. E a gente faz ali uma separação óssea, Normal. Normal, com a técnica devida, e a gente percebe que é a área que o paciente demora mais a relatar que voltou ao normal. Normalmente volta ao normal, na maioria dos casos. Demora um pouco, mas eu já deixo o paciente avisado. Olha, vai ter inicialmente uma alteração sensorial, mas o paciente está tão afim de operar que ele entende que isso é passageiro. Meu amigo, estamos encerrando o nosso podcast. Você já tinha gravado um podcast antes ou não? Já tinha. Já vi algumas entrevistas suas. Você já está acostumado já, né, com a bancada. Uma hora passa assim, uma hora passa muito rápido na tua mão. Que bom, que bom. Foi muito bom esse bate-papo. Confesso que gostaria aqui de estender esse tema. Eu fiquei com vontade aqui, aguçado de fazer muita pergunta para você. Eu queria perguntar na minimamente invasiva. Queria fazer perguntas sobre prótese de ATM, segmentação de maxila, né? E tantas outras perguntas. Mas não vai faltar oportunidade. Estamos em São Paulo, ou até que mesmo em Goiânia, numa próxima oportunidade, a gente se aprofundar aí no tema da cirurgia ortognática. E para a gente é um prazer imenso poder estar fazendo esse episódio com você. E antes de finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os pacientes, que é dele que nós estamos falando hoje. A gente sabe que o paciente ainda, muitos pacientes não realizam a cirurgia por questões de medo, com relação à anestesia geral. E a gente sabe que hoje é uma cirurgia que ela é muito previsível, porque o paciente é tudo planejado antes, né? Exames. Então, essa câmera aqui é sua. Eu queria que você deixasse uma mensagem para esse paciente que tem a indicação, mas que ainda tem esse receio. Qual que é a expectativa, o que ele vai encontrar caso ele decida fazer a cirurgia ortognática? Primeiro, eu não posso deixar de agradecer a sua vinda a Goiânia. Obrigado, meu amigo. Não posso deixar de agradecer a sua gentileza, a sua educação. E a gente entende que hoje a Bucocast é um canal de comunicação fantástico para nós, cirurgiões, e para os pacientes também. Então a gente é que agradece, né? Eu sei que você tem uma agenda cheia também, e veio lá de São Paulo, então é um privilégio para a gente ter você aqui também, né? Quero agradecer muito também ao pessoal da Dinâmica, é uma empresa sólida, é uma empresa que ampara de verdade o cirurgião. Em nome do Ulisses e do Márcio, quero agradecer de antemão a vocês aqui. Então, muito obrigado por ter vindo e a gente vai organizar de você voltar mais vezes. Vamos sim, com certeza. Essa foi a primeira de várias, né? E olha, como mensagem, de fato eu quero deixar para você que muitas vezes se identifica lá no meu Instagram com algum pós-operatório que eu poste ali antes e depois, que olha, de verdade, invista em você. Invista em você. Você não pode perder essa oportunidade de se sentir melhor. Você não pode perder essa oportunidade de ter a sua autoestima melhorada, de mastigar melhor, de respirar melhor, de se sentir melhor. Então acredite, de fato hoje nós vivemos uma era de um pós-operatório melhor,
extremamente mais confortável. Nós contamos com uma equipe extremamente qualificada para amparar você em todas as etapas desse processo. Então, lembre-se, invista em você, tá bom? Doutor Gustavo Rocha, para finalizar aqui, quero deixar aqui um brinde da nossa patrocinadora, que é a Traumec. Mais uma vez, agradecer ao Paulo e ao César Caritá, que apoia esse projeto, tanto na parte interna como externa também da Bucocast, em educação continuada. Então tá aí um presente personalizado para você. Eu tenho certeza que você vai gostar. Meu amigo, muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Ismael. Foi uma honra poder fazer esse bate-papo contigo e com certeza teremos um segundo episódio. Com certeza. Grande abraço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal, no Instagram também e acompanhe um pouco mais sobre esse episódio. Vamos deixar na descrição desse vídeo os contatos do Dr. Gustavo. Você que tem a dúvida com relação à cirurgia ortognática, você tem um contato para falar direto com ele. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio.